38ª sessão extraordinária, 2 de outubro de 2024, senhores vereadores, cidadão presente e aquele que nos acompanha pela internet, a todos nosso boa tarde. Damos início à 68ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Solicito à senhora secretária vereadora Graciane de Madureira que faça chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Clemente da Silva Lima Júnior, Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz, presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 8 vereadores estão presentes e 5 ausências. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nessa sessão. Solicito à senhora secretária que proceda tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, convido o vereador Júnior Batista e o vereador Fábio Santo. Agradecer a presença do senhor Marcos. Boa tarde. O nosso querido Prazo Biolo. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Ricardo Rio Menezes Vilarino, José Roberto Batista Júnior, Derli Antônio da Silva, Vilma Lucilene Berto Álvares, Marcelo Gregório, Clemente da Silva Lima Júnior, Vanes Aparecida Pereira da Costa, Fábio Fernando Siqueira dos Santos, Paulo Roberto Pereira, Daniel Rodrigues Faustino, Graciane da Costa Oliveira Cruz, Delmira de Moraes Jerônimo. A ordem dos vereadores a serem utilizados nas votações das matérias. Em primeiro, vereador professor Rodrigo Andrade. Em segundo, vereador Ricardo Rio. Em terceiro, vereador Júnior Batista. Em quarto, vereador professor Derli. Em quinto, vereadora Vilma Berto. Em sexto, vereador Marcelo Gregório. Em sétimo, vereador Juninho do PEG-PAG Lima. Em oitavo, vereadora Vane Generoso. Em nono, vereador Fábio Santos. Em décimo, vereador Paulo Japonês. Em 11º, vereador Daniel Faustino. Em 12º, vereadora Graciane de Madureira. Em 13º, vereadora professora Delmira. Damos início à pauta organizada da ordem do dia.
a qual está formada pela seguinte matéria. Matéria em redação final. Redação final de número 005/24, elaborada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relativo ao projeto de lei de número 025/24, devido à aprovação da emenda modificativa de número 006/24. Em segundo, matéria em discussão e votação única, projeto de lei de número 034/24, de autoria do senhor prefeito municipal, nos termos regimentais, nomeio vereador Daniel Faustino para relator especial do projeto de lei de número 034/24 e suspendo a sessão pelo tempo necessário à elaboração do parecer.
senhora secretária que faça nova verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz, presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Marcelo Gregório. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 8 vereadores estão presentes e 5 ausências. Prosseguindo, comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam as cópias digitais dos projetos antecipadamente, sendo dispensável a leitura das matérias. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta desta sessão. Inicialmente, coloco em apreciação a redação final do número 005/24, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de número 025/24, em razão da aprovação da emenda modificativa de número 006/24. Está em discussão a presente redação final. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável, permaneça sentado, e se contrário, que se levante. Senhor presidente, a redação final de número 005/24 recebeu 7 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e 5 ausências. Aprovada a redação do projeto de lei de número 025/24, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei de número 034/24 para conhecimento do plenário. Parecer de relator especial 20/2024 ao projeto de lei de número 034/2024, autoria senhor prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem público municipal de forma onerosa ou gratuita para fins específicos de instalação e funcionamento de um centro avançado de pesquisa e tecnologia e formação em oftalmologia e da outras providências. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei de número 034/2024, relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa conferir autorização ao Poder Executivo para conceder o uso de bem público municipal de forma onerosa ou gratuita para fins específicos de instalação e funcionamento de um centro avançado de pesquisa e tecnologia e formação em oftalmologia e da outras providências. O bem em questão é aquele que, onde funcionou a antiga Escola Vail Justiliano Toledo, cuja titularidade foi recentemente regularizada em favor do município e sua destinação não consta mais como escola da rede municipal de ensino. A pedido do município, a Diretoria Regional de Saúde de Marília, DRS, certificou a demanda existente para serviços oftalmológicos, assim como a diretoria do Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema enviou a ata da Assembleia dos Prefeitos aprovando a implantação de um serviço especializado em oftalmologia
em Paraguaçu Paulista, a ser credenciado junto ao Ministério de Saúde por meio da prática de valores da tabela SUS para atendimento do município e região. Assim, a concessão justifica-se por se tratar de implantação de um projeto que visa resolver a enorme demanda reprimida que existe em nosso município e região pertencente à Diretoria Regional de Saúde de Marília, com relação às cirurgias e procedimentos oftalmológicos. Trata-se de prestação de serviços de saúde essenciais à população, a ser prestado indiretamente através de terceiro, pela concessão de uso de bem público para esse fim, enquadrando-se nos artigos 178, capítulos 179 e 180 da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei se enquadra no artigo 70, inciso 8º e artigo 99, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, na qual prevê a iniciativa privativa do chefe executivo na elaboração desta espécie de projeto de lei, além da possibilidade de transferir a terceiro a execução de ações governamentais. Ainda a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 5º, combinado com o artigo 175, prevê a utilização desse regime de serviço público, concessão pelos municípios. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possa impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei de número 034/2024, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 2 de outubro de 2024, relator vereador Daniel Faustino. Finalizando, coloco em apreciação o projeto de lei de número 034, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ao uso de bem público municipal de forma onerosa ao gratuitar para os fins específicos de instalações e funcionamento de um centro avançado de pesquisa e tecnologia e formação em oftalmologia e de outras providências. Está em discussão o presente projeto. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Faustino. Boa tarde, senhor presidente, pela qual, através da sua pessoa, eu quero aqui cumprimentar a mesa diretora, os nossos nobres vereadores, os servidores da casa, o público que nos assiste de modo virtual e aqueles que estão aqui presencialmente. Nós temos uma dificuldade no município e essa dificuldade ela não é esquecida por nós, inclusive muito pensada, questionada quanto às alternativas para poder resolver os problemas das questões de médicos especialistas. E a nossa legislatura foi uma legislatura que teve esse olhar quando nós tivemos o cuidado de analisar, inclusive, a questão do reajuste do subsídio do Executivo. Mas enquanto isso ele não se torna uma realidade por conta do princípio da anterioridade, nós estamos buscando alternativas diferentes para poder melhorar o acesso da população relacionado às questões de saúde. Como, por exemplo, o município hoje já conta com a telemedicina, que já oferece aí mais de 7 especialidades médicas e conseguiu realizar 4.000 atendimentos em um ano de implantação. E quando nós observamos um projeto dessa importância, conversando com os vereadores aqui, a gente fica feliz de poder saber que Paraguaçu vai se tornar essa referência, um polo de ciência, de tecnologia, de estudos, na verdade um centro avançado de estudo, pesquisa e tecnologia voltada à área da oftalmologia. Considerando inclusive os históricos de contratação que o nosso município faz,
Nós investimos em média R$25 mil por mês aproximadamente, com 200 consultas, procedimentos e exames e cirurgias de pitirígio, por exemplo, para poder atender a necessidade da nossa população. Mas nós sabemos que as demandas, quando o assunto é o cuidado dos olhos, têm evoluído drasticamente. Se a gente pegar fazer uma rápida pesquisa aqui, quase 50% da nossa Câmara utiliza óculos, né, faz uso do médico oftalmologista. E é uma especialidade que também é escassa de médicos profissionais experientes nas áreas. E quando nós observamos aqui que nós vamos ter a oportunidade de ter um centro avançado dentro do nosso município, que vai abarcar aí os mais de 47 municípios do CIVAP, que é o consórcio da nossa região, 47 municípios, mais de 500 mil habitantes tendo o nosso centro como referência. É como se nós estivéssemos falando do AME, né, nas especialidades de modo geral, ambulatorial, que nós temos em Assis e em Ourinhos. Nós vamos ter algo fantástico aqui dentro da nossa cidade com a especialidade de oftalmologia. Processos que levam, inclusive, desde uma consulta básica, um exame para poder identificar um estrabismo, algum outro tipo de doença nos olhos, ou até mesmo uma indicação para a utilização de óculos, até um transplante avançado nas questões oftalmológicas. Então nós estamos percebendo, né, o cuidado que a gestão teve de poder também conhecer este instituto, sabendo que o instituto reconhece a importância de Paraguaçu Paulista na questão territorial, na questão geográfica principalmente, e isso não vai impedir, não vai atrapalhar o comércio do setor privado, né? Ao contrário disso, vai ser inclusive pago pela tabela SUS. Nós vamos ter todo esse trabalho feito, um credenciamento antes. Nós sabemos a importância e a dificuldade que é para ser feito um credenciamento no Ministério da Saúde. Então nós vamos conseguir atender as regionais, a DRS de Presidente Prudente, a DRS de Tupã, a DRS de Marília. Todas essas cidades vão ter condição de vir à nossa cidade, sem contar todo o aspecto que está em torno disso. A questão econômica, pessoas vindo para Paraguaçu. Nós temos o hábito, né, o conhecimento de uma expressão que é chamada de turismo médico, turismo da saúde, quando as pessoas vão para centros de referência da saúde. Então nós vamos ter a oportunidade de ter isso aqui na nossa cidade. Isso é algo muito gratificante, que inclusive abre portas para outras especialidades médicas. Já pensou nós termos o Instituto do Coração, nós temos o Instituto do Câncer, nós temos o Instituto, né, da Saúde da Mulher. Essa é a evolução que nós precisamos dentro da nossa cidade. Lembrando que a referência que nós temos hoje para a questão oftalmológica é lá no HC Famema de Marília, mas nós temos agora, com esse projeto aprovado, depois nós sabemos que o caminho é fazer uma licitação para que essa empresa venha. O município não vai ter custo, ao contrário disso, ele vai fazer, no termo de referência ali, a quantidade de consultas que é feita para o município, para atender a nossa demanda, porque também não adianta a gente liberar um prédio e a demanda que for atendida for uma demanda da região. Nós vamos ter a prioridade, enquanto município, das nossas demandas serem atendidas, para que a nossa população tenha o acesso da saúde com eficiência, com eficácia, com rapidez, qualidade, nesse quesito da especialidade médica oftalmológica. Então, parabéns aí aos vereadores pelo entendimento disso, ao prefeito que não tem medido esforços, que ao receber essa notificação desse próprio instituto, que veio aí junto com o CIVAP, organizou tudo isso, identificou Paraguaçu como esse polo de referência, e agora nós vamos dar continuidade naquilo que nós tanto esperamos, que é sempre trazer à tona a importância da nossa cidade e com isso nós avançarmos aí no aspecto de saúde do nosso município. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Estou estilo Daniel.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa através do presidente, aos demais vereadores, aqueles que nos assistem pela internet, aos servidores dessa casa. Como bem falou o vereador Daniel Faustino, eu acho que todos nós vereadores, né, durante esses 4 anos de mandato, uma das coisas que mais a gente tem sido cobrados, né, a questão da oftalmologia, dos exames, da cirurgia de cataratas. Inclusive hoje está tendo uma cirurgia lá no pronto-socorro, lá no hospital. E uma coisa que eu quero chamar aqui, só pedindo permissão, senhor presidente, é que vale ressaltar que é tudo por conta da Santa Casa. Essa é uma cirurgia que a Santa Casa está bancando. Então fica aqui mais uma vez meus parabéns para os provedores, para o provedor da Santa Casa, para a mesa diretora, para os diretores, tá? Então, senhor presidente, isso é uma coisa que a gente tem feito muito. Acho que o senhor aqui deve ter atendido muita gente aqui com essa questão da catarata, porque ela vai cegando a pessoa. Eu tive catarata no olho direito, né, o olho que eu perdi com um tumor, né, quem é próximo de mim sabe, eu não tenho olho direito por causa de um tumor, de uma síndrome que eu tenho desde 2015. E só eu sei o que eu passei, né? Você vê aquela película no olho, você não consegue dirigir, tem aquela visão invertida. E hoje, com esse centrinho, está sendo uma realidade. E eu só vim mais aqui também para falar, porque a gente vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, mas estão dando um terreno público, uma escola pública para um fim particular, né? Vamos lá, senhor presidente, para a gente calar a boca de algumas pessoas que só sabem criticar a gente. A Constituição Federal, no artigo 30, ela prevê algumas formas de utilização de bem público na esfera particular. Então ela prevê o quê? Em cima do que o Estado ele tem obrigação de dar para o cidadão, ele pode fazer concessões, vereador Daniel. O senhor que é estudante de direito também deve ter estudado já o direito administrativo das concessões. Então lá no artigo 30 tem essa previsão, que pode sim, se essa empresa prestar um serviço de utilidade pública, se essa empresa prestar um serviço que ela toma a parte do que o município deveria fazer, como é esse caso específico desse centro oftalmológico. Que sejamos referência. E lá no artigo 175 da Constituição Federal também ele traz as formas que deve ser feita essa concessão. E eu analisei esse projeto, os outros vereadores com certeza também leram esse projeto e analisaram, e viram que o projeto ele preenche todos os requisitos legais. Então, antes que alguém fale alguma coisa, está correto, o projeto preenche todos os requisitos. Obrigado, senhor presidente. Vereador. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei de número 034/24. O vereador que for favorável ao projeto responda sim, e se contrário, responda não. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz, sim. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Senhor presidente, o projeto recebeu 7 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário e 5 ausências. O presente projeto recebeu 7 votos favoráveis, 5 ausências e nenhum contrário. Aprovado. Despedir e encaminhar o trópico ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Terminada a apreciação da matéria em pauta da ordem do dia,
Agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Boa tarde e muito obrigado. Deus abençoe a todos.